Amados irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos dando aí prosseguimento aí a um livro em uma hora. Como os irmãos sabem, nas quartas-feiras nós temos estudado a palavra de Deus. E o livro-chave tem sido o livro de Atos. Só que nas primeiras quartas-feiras dos meses, nós temos escolhido um livro para falar sobre ele em uma hora, todo o livro. E nesse sentido, o livro que nós vamos estar falando hoje já está dentro de um outro contexto. Se você se lembra e viu esse momento, na primeira quarta-feira deste ano, nós falamos sobre 1 João. 1 João é um livro que você precisa apresentar ele, sobretudo para aquele que é novo convertido, para aquele que está entrando agora no caminho do Senhor, recebeu uma Bíblia de presente, gostaria de começar a conhecer Jesus Cristo, o cristianismo de forma mais efetiva. Então a ideia é 1 João. Por quê? 1 João está fundamentada em dois alicerces. Deus é luz, Deus é amor. E em 5 capítulos, ali nós vemos uma espécie de sinopse do cristianismo. Então, se você ler os 5 capítulos de 1 João, entender e colocar em prática, de fato, você estará fazendo algo muito grande para você, para a sua alma. Logo em seguida ao Evangelho de João, como é muito próximo, o autor é o mesmo, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus e o Evangelho de forma mais intensa, mais efetiva. Então, partindo de 1 João, a hipótese, a ideia é partir para o Evangelho de João. João escreveu carta, esse 1 João é bem próximo do final, é fácil de encontrar, você vem de Apocalipse para trás na Bíblia, No caso, o Evangelho de João é mais simples, logo no começo do Novo Testamento, depois do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, você tem o 4º Evangelho, o Evangelho de João, e ali a gente tem um Evangelho que é muito profundo. Dos 4 evangelhos é o mais intimista. Dos 4 evangelhos é aquele que é mais filosófico, é aquele que mostra Jesus de uma forma mais ampla. E agora a gente vai sugerir aos irmãos que leiam o livro de Marcos. E aqui a gente entra naquela categoria de evangelho que é chamada evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? A palavra sinótico em tese, sim, ótico, sim é igual ou junto. Então, são aqueles que têm uma mesma estrutura ou apresentam a mesma ótica. Os estudiosos dizem, a grande maioria deles, é possível entender que Marcos influenciou os evangelhos de Mateus e Lucas. Para você ter uma compreensão boa dos sinóticos, é interessante que você comece com ele. De forma prática, é interessante começar com Marcos, porque dos sinóticos, ele é o menor. Ele só tem 16 capítulos. E ele apresenta o Evangelho de uma forma muito rápida, muito prática. Hoje é o que nós vamos estar focando, o Evangelho de Marcos, um livro em uma hora. São 8 horas e 8 minutos. Um livro em uma hora. Vamos lá. Evangelho de Marcos. Quem foi o autor? O autor é um rapaz chamado João Marcos. De fato, ele não foi um dos 12 apóstolos, mas ele acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. E há estudioso que diga que esse João Marcos, foi aquele menino que estava envolto no lençol na noite do Getsemane, quando foram tentar pegar Jesus. Esse menino, foram tentar pegar ele também, ele fugiu nu. O relato de Marcos diz essa realidade. É possível que seja ele também. E aqui uma coisa interessante dos textos do Novo Testamento. Eles estão diretamente ligados aos apóstolos. Se não estiverem diretamente ligados aos apóstolos, está ligada a alguém que está ligado a um apóstolo. E a ideia é que João Marcos, ele tem uma ligação muito profunda, íntima, digamos assim, com aquele que foi o seu discipulador. E os estudiosos entendem que o discipulador de João Marcos, o Marcos do Evangelho, foi Pedro. Tanto é que um dos primeiros milagres nesse Evangelho é justamente na casa de Pedro. Qual é o destinatário? Ele é escrito para os cristãos gentios.
E aqui vale a pena você saber que, em linhas gerais, os judeus dividem a humanidade em dois grupos. Os judeus, que são eles mesmos, e os gentios, que são justamente aquele que não é judeu. Então, essa é a divisão. Esse é o olhar que o judeu tem acerca do mundo. E esse evangelho, ele foi escrito tendo em vista o cristão gentil, sobretudo o romano. E aqui no século I, esse cristão era um cristão que estava passando por momentos de tribulação e de perseguição muito grandes. E aqui a gente pode ver e ter uma ideia, inclusive, da questão, quando a gente vê, por exemplo, o momento em que ele foi escrito. Qual é a data em que foi escrito o Evangelho de Marcos? Se a gente for pegar todos os estudiosos, existem muitas observações, não existe um consenso. Então, eu peguei a menor data de um estudioso e a maior data de outro. Ou seja, ele estaria entre 50 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. Essa margem está bem ampla, mas vale a pena salientar duas coisas. Em primeiro lugar, ele foi escrito, no mínimo, 2 ou 3 décadas depois de Jesus ter subido ao céu. Então, o Espírito Santo foi fundamental na composição dos evangelhos e de todas as cartas no Novo Testamento, fazendo lembrar os momentos e conduzindo aquele que estava escrevendo esses registros a fazê-lo de forma objetiva, de acordo com a vontade do Senhor. E também mostrando a data máxima, que é 70. E aqui eu gostaria de lembrar aos irmãos que em 70, no século I, aconteceu algo muito trágico. Muito trágico. Nero toca fogo em tudo e coloca a culpa nos cristãos. Então, esse momento é um momento muito difícil. O evangelho ele não poderia ser muito extenso. O evangelho ele não poderia ter muita questão, digamos assim, que não fosse absorvido rapidamente. Ele tinha que ser apresentável de uma forma rápida, de um jeito resumido. Essa é a proposta de Marcos. O panorama, qual é o panorama que nós temos aí? O Império Romano durante o reinado de Tibério César, uma vez que nessa época havia uma língua unificadora. E aqui vale a pena você saber que o grego no século I era, em tese, algo muito parecido com o que o inglês é para o ser humano hoje, no mundo moderno. Eu tenho um colega que já viajou muito e ele falou para mim que com o inglês é possível você ir praticamente para qualquer lugar na face da terra. Você vai encontrar alguém que fala inglês. No século I, a ideia da língua sendo grego era, para o registro dos textos do Novo Testamento, foi muito importante, porque o grego era quase uma língua conhecida em todo o domínio romano. E todo o domínio romano adotou o grego para os seus documentos oficiais. Havia uma espécie de língua neutra que fazia com que todos convergissem. Eis um dos motivos da chamada Pax Romana. A questão política, Roma dominou todo o mundo antigo, mas também a questão prática. Roma também desenvolveu estradas, as chamadas vias ápia. Essas estradas importantes fizeram com que esse evangelho tomasse uma dimensão fantástica, sendo rapidamente divulgado em muitas nações. Para você ter uma ideia do quadro histórico, desde o reinado de Herodes, que em tese entre 37 a 4 a.C., se você vê a conversão de Paulo, por exemplo, 35 depois de Cristo, a redação do evangelho vai se dar pelo menos 15 anos depois da conversão de Paulo. Veja que não é uma coisa tão instantânea. Por que é que eu estou trazendo essa informação? Porque tem gente que lê os evangelhos pensando em sua cabeça que esses evangelhos foram construídos simultaneamente ao momento em que Jesus ia executando as coisas. Ao momento em que Jesus ia vivendo, ia pregando, ia curando, ia realizando os fatos, alguém estava lá registrando. Isso não foi assim. A existência dos evangelhos por si já é um grande milagre de Deus. E é uma expressão grande do Espírito Santo para nós, para nossas vidas. Porque o Espírito Santo está envolvido em todo o processo que envolve a Escritura. Escritura é a revelação de Deus.
Mas essa revelação, ela só é compreendida por nós através de um processo. Esse processo chama-se iluminação. A iluminação espiritual é que me dá a compreensão espiritual dos textos. Não é apenas uma compreensão cognitiva, pedagógica, mas ela é sobretudo espiritual. Isso é um grande milagre. O próprio registro em si antecipou uma questão chamada inspiração. Os textos bíblicos foram inspirados por Deus, pelo seu Santo Espírito. Então, o Espírito Santo está envolvido em todo o processo escriturístico. Se você vai ler a palavra de Deus, em nome de Jesus, não leia como se isso fosse um jornal do dia, ou uma revista Veja, ou uma manchete, qualquer coisa desse tipo. Leia como ele realmente é, palavra de Deus que pode falar ao teu coração. Então, isso precisa ser lido em oração, em comprometimento de alma. Por que ler o Evangelho de Marcos aí? Ficou ali João, mas é Marcos, viu? Está errado, o computador errou. O computador foi o mesmo. Errei ali, ó. Não é o Evangelho de João, é de Marcos. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos é um Evangelho de ação. Ele enfatiza mais o que Jesus fez. Mais do que Jesus fez do que o que ele disse, das suas palavras. Para você ter ideia, é um Evangelho que envolve pelo menos 18 milagres, mas no que tange a questão de ensino, só envolve 4 parábolas significativas. É um Evangelho, como ele foi escrito para os romanos, ele vai explicar alguns costumes judaicos. Ele não vai falar sobre genealogia, porque isso no mundo romano não tem sentido algum. A narrativa do nascimento de Jesus também não vai ser enfocado, porque ele não tem esse objetivo. E ele vai aqui e ali traduzir algumas palavras em aramaico, o que é interessante para um leitor que não conhece a língua. Por exemplo, no capítulo 5, se não falha a memória, a partir do momento que Jesus ele ressuscita uma menina, talitá cumi, é uma expressão, e ele vai e diz o que é que aquilo significa. Então, é algo que é desse evangelho. Por que ler Marcos? Porque Marcos inicia seu evangelho de forma repentina. Descreve os eventos da vida de Jesus de um modo sucinto, de um modo rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego, que corresponde à palavra imediatamente. Nesse evangelho, você vai ver essa palavra pelo menos umas 40, 42 vezes, dependendo da versão da sua Bíblia. É um evangelho vigoroso, é um evangelho sucinto, é um evangelho vívido, é uma literatura genial. Quem escreveu, de fato, foi genial. Então, irmãos, qual é o propósito desse evangelho? O propósito dele, Marcos salienta o ministério de servo de Cristo durante sua vida e morte, para demonstrar que Cristo veio como servo sofredor do Senhor. Esse evangelho apresenta Jesus como servo sofredor. Aí você olha para mim e diz, pastor, servo sofredor? Esse termo, meu irmão, é um termo do Antigo Testamento. Essa característica do servo sofredor, esse termo é ligado ao Messias. O Messias seria essa espécie de servo sofredor do Pai. É bem relatado no livro de Isaías, entre o capítulo 49 e o capítulo 56, a ideia e a ação desse servo sofredor. Eis um dos pontos-chave de não compreensão de Jesus por parte dos judeus. Por quê? Porque, em linhas gerais, os judeus esperavam um Jesus que fosse rico, que tivesse cavalos, exércitos, um Jesus que fosse nascido em berço de ouro. Aí nasce Jesus, pobre, numa manjedoura, nasce Jesus sob a opressão. Então, esse contexto não condizia com a realidade triunfalista que muitos tinham sobre o Messias. Só que essa realidade triunfalista do Messias, ela não digamos assim, um relato das Escrituras. As Escrituras relatam o aspecto triunfalista do Messias no final, na consolidação do reino, mas também retrata que esse Messias seria um servo sofredor e que os pecados da humanidade estariam sobre ele. Esse aspecto não era conhecido dos judeus. Eis porque Jesus, muitas vezes, foi incompreendido. E aqui o versículo-chave que delineia toda a temática
digamos assim, do Evangelho de Marcos. Está no capítulo 10, no versículo 45. Se você está vendo aí na sua casa, está com a Bíblia na sua mão, se você está com lápis, por favor, marque esse versículo. Esse versículo faz um resumo de toda a trama, de todo o enredo de Marcos. E o versículo diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a mensagem total do livro para nossas vidas é a seguinte: assim como Cristo serviu aos outros, pregando o Evangelho e indo de encontro às suas necessidades, no caso, as necessidades das pessoas, assim também nós devemos agir. Irmãos, eu vou passar aqui as grandes linhas temáticas e eu gostaria de focar na divisão natural do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte pode ser chamada de serviço de Cristo e está entre os capítulos 1 até 10. A segunda parte nós podemos chamar do sacrifício de Cristo, que começa com a entrada triunfal, aquela entrada que muitos chamam de Domingo de Ramos, ali no capítulo 11, e vai até o capítulo 15, quando ele é crucificado. E o capítulo 16, nós podemos dizer que é o sucesso de Cristo, que é justamente a sua ressurreição e a sua ascensão. E como os outros evangelhos, esse evangelho, ele também tem a chamada grande comissão no final dele. Você está com a sua Bíblia aberta? Nós vamos agora vasculhar o Evangelho de Marcos a partir do capítulo 1. Vá para o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Aí João Batista anuncia e batiza Jesus, e Jesus começa a pregar e a curar. E ele chama os primeiros discípulos. A base aí é o ministério de Jesus. O que antecede o ministério de Jesus é o ministério de João. E logo em seguida ao ministério de João, esse João Batista que prepara o caminho, anunciando o arauto. Perceba, não existe genealogia. Perceba, não se fala sobre a infância de Jesus. Perceba, nós temos um relato condensado. Já no primeiro capítulo, nós já temos falando sobre o batismo e sobre a tentação de Jesus. Porque o foco do Evangelho é mostrar um Cristo atuante. O foco do Evangelho é mostrar a posição desse Cristo, o que ele faz. Então, no capítulo 1, nós vemos aqui já o batismo, Jesus enfrentando a tentação no deserto. Nos outros evangelhos, você tem pelo menos 10 ou 11 versículos falando sobre a tentação. Aqui, em Marcos, você só tem 1. Perceba que não é objetivo de Marcos relatar isso. Aí você vai para o capítulo 2. O que é que você tem no capítulo 2? A dinâmica de Jesus como servo sofredor. Jesus é aquele que prega, que cura, e ele vai receber críticas dos religiosos, que se sentem ameaçados pela postura, pela pregação de Jesus. No capítulo 2, logo no início, uma história que todos nós conhecemos, aquele paralítico que é descido numa cama e que chega até Jesus. E lá, já nesse momento, Jesus recebe as primeiras críticas. Se você está com o capítulo 2 aberto, veja aí no versículo 6. Estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse Jesus vai pregar, ele vai curar, ele vai expulsar demônios.
e isso vai criar hostilidade entre ele e os religiosos dessa época. No capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, a gente já vê esses religiosos criticando Jesus. Esses religiosos diziam que Jesus não observava o jejum, mas é o jejum de acordo com a religiosidade judaica. Eles acusavam Jesus, dizendo que Jesus não observava o sábado. E o ápice disso, de uma certa forma, se dá no capítulo 3. No início do capítulo 3, Jesus, de forma corajosa, cura um homem da mão mirrada, na frente deles todos, dentro da sinagoga. No capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, em algumas Bíblias traz a mão mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, como poderiam matá-lo. Já no início do evangelho, você já vê os religiosos já conspirando, tramando para matar Jesus, que de uma certa forma, no seu jeito de ser, na sua pregação, na dinâmica, ao colocar a dinâmica do reino entre as pessoas, eles se sentiram ameaçados. Mas Jesus, de forma corajosa, efetua esse milagre, curando esse homem. E aqui no versículo 6, a gente já vê a maldade dessas pessoas. E no capítulo 3, Jesus escolhe os apóstolos. Versículos 13 e 14, o número, os 12. Capítulo 3, versículo 13, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Aqui a gente vê o comissionamento dos apóstolos, discípulos que se transformam em apóstolos. Esse comissionamento dos outros evangelhos se dão bem mais tarde. Aqui a gente já vê logo no início. Então, esses têm uma missão, e aqui a relação dos nomes. E aqui uma observação: em toda relação de nomes de apóstolos, no Novo Testamento, Pedro encabeça a lista. Vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo que é de ensino dentro do Evangelho de Marcos. Aqui nós temos pelo menos 4 parábolas. Logo no início, a chamada parábola do semeador, depois a parábola da candeia, depois a parábola da semente que cresce e depois a parábola do grão de mostarda. Qual é a ideia que une essas 4 parábolas? A ideia que une essas 4 parábolas, meu irmão, é a ideia do reino de Deus. Jesus está falando sobre o reino de Deus. E ao falar sobre o reino de Deus, de forma simples, a tocar o coração daqueles que ouviam, que estavam ouvindo a ele de bom grado, ele utiliza parábolas. E através de parábolas fala de coisas profundas sobre o reino de Deus para todos aqueles que estavam junto dele. E para os discípulos, posteriormente ele explicava, alguns detalhes. Nós vemos isso nos evangelhos. Mas não apenas parábolas. No capítulo 4, nós vemos Jesus demonstrando o seu poder, como acalmando uma tempestade, o que mostra o poder de Jesus sobre a obra criada, sobre a natureza. No capítulo 5, a gente vê um Jesus que liberta, que recupera e que ressuscita. Jesus liberta um homem possesso, um homem totalmente cheio de espíritos malignos. Dos versículos 1 a 20, nós vemos a dinâmica do endemoniado de Gadara ou de Gerasa, dependendo da versão da sua Bíblia. E aqui, a partir do versículo 25,
nós vemos Jesus recuperando uma mulher sofredora. E Jesus, nesse capítulo 5, no final, essa mulher sofredora, ela tinha um fluxo de sangue, e ela colocou na sua cabeça que se tocasse nas orlas do manto de Jesus, haveria de ser curada. Isso ocorreu, mas ocorreu no fluxo de uma história muito fundamental também nesse capítulo 5. Jesus ressuscita uma menina morta. No final, então a gente vê que Jesus não ressuscitou apenas a Lázaro, que é essa ideia daquele que leu o Evangelho de João. No capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ressuscita Lázaro. Mas aqui no Evangelho de Marcos a gente vê Jesus ressuscitando mais uma pessoa. Então nós temos mais 2 testemunhos do poder de Jesus sobre a morte. Capítulo 6, o que é que acontece? Ele está pregando, Jesus está pregando, Jesus está expulsando demônios, Jesus está curando, as multidões vão até ele. O que é que ocorre? Na sua própria terra natal, Jesus é rejeitado. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Irmãos, esse texto é terrível. A maldade dos nazarenos, hostilidade, impossibilidade. Aí você pergunta, mas pastor, Jesus, ele não é plenamente Deus? Ele não tinha poder de executar milagres entre os nazarenos? Tinha, mas ele identifica a incredulidade no coração dos nazarenos. E aqui uma coisa, uma ideia que tem a ver com os milagres bíblicos. Os milagres bíblicos, eles têm significação. Não adianta um milagre na vida de uma pessoa que não vai reconhecer o Deus Todo-Poderoso que realizou o milagre na vida dela. Então, Jesus tinha poder de executar milagres? Tinha. Tanto é que o texto diz que ele executou milagres na vida de alguns. Mas por que isso não foi forte entre os nazarenos? Porque é possível compreender e é razoável compreender que muitos desses milagres não iam ter significado, não iam ser significantes, sobretudo em relação à missão de Jesus aqui na terra. A missão de Jesus aqui na terra, a glorificação dele, não é curar as pessoas dos seus males físicos, nem levar alívio para os pobres. Isso ele deixa de exemplo para nós, como igreja hoje em dia. Mas a grande missão de Jesus, por incrível que pareça, como servo sofredor, a gente vai ver isso no Evangelho aqui, e viu no Evangelho de João, aquilo que Jesus entendia como a glorificação do seu ministério, era morrer na cruz do Calvário, executando a vontade do Pai. Então, um milagre que não fazia sentido em relação à missão dele, ele simplesmente não executa, e ele fica abismado com a incredulidade das pessoas. É um fato aqui do capítulo 6. E aqui no capítulo 6, um fato triste. Aquele João Batista, que é o arauto, que inicia o seu ministério apresentando Jesus, aqui no capítulo 6, ele é decapitado. E aqui vale uma grande reflexão. Irmãos, João Batista era alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre. O texto bíblico diz assim: ele era alguém poderoso em palavras, era alguém poderoso no seu testemunho e na sua atitude. Ele era uma pessoa, um ungido de Deus, tão grande, digamos assim, que as pessoas que iam até ele reconheciam a autoridade espiritual que ele tinha.
esse João Batista apresenta, ele tem a maior mensagem que um profeta poderia dar, uma mensagem que todos os profetas anteriores gostariam de ter dado. Obadias, Oséias, Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles gostariam de ter falado aquilo que João falou e viu. Mas os profetas sofrem. O Antigo Testamento nos mostra muito claramente que os profetas sofrem. E aqui esse grande profeta, esse arauto, ele é decapitado. Aí você olha assim, puxa, não, irmãos. Se você olhar do ponto de vista humano, normal, natural, entendendo que a morte é um fim em si mesmo aqui na terra, aí me perdoe, você está no ponto de vista errado. E um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. A gente precisa entender a morte de João Batista do ponto de vista eterno. A vida de João Batista foi ceifada na terra, mas a existência de João Batista, não. Ele está com o Criador nos céus. Percebe? Então, esse evangelho é um evangelho que mostra a realidade e mostra pessoas sofrendo, mas também mostra um Jesus que executa milagres. Milagres grandes, como por exemplo aqui no capítulo 6, a partir do versículo 30, a primeira multiplicação dos pães, alimentando 5.000 homens, e depois andando sobre as águas, dos versículos 45 a 52, e dos versículos 53 a 56, curando multidões. Esse Jesus, ele é poderoso. Aí agora, uma pausa para uma reflexão profunda. Capítulo 7. A ideia é, o que é que torna uma pessoa pura ou impura? Aí aqui Jesus vai confrontar a tradição judaica, levando uma mensagem real de santidade que vai além dos ritos da religiosidade. E nesse capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus continua executando milagres, curando uma menina endemoniada e um homem surdo. Vá para o capítulo 8. No capítulo 8, mais milagres, mais poder. Jesus alimenta 4.000. E aqui a gente vê algo fantástico. O Senhor dando provisão. Mas a gente também vê o Senhor sendo provocado. A partir do versículo 11, a gente vê os fariseus pedindo um sinal, fazendo exigências. E essas exigências, elas não são totalmente amparadas por Jesus. Jesus simplesmente recusa de falar com eles. E Jesus mostra muita paciência, sobretudo com os discípulos, que muitas vezes não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Olha só, no capítulo 8, a partir do versículo 14. Olha como era o relacionamento de Jesus com os discípulos aqui no livro de Marcos. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, sabe o que é? É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Desculpe. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele, Jesus, lhes disse, vocês ainda não entendem. Jesus falava de coisas espirituais, de coisas profundas, mas a cabeça dos apóstolos, discípulos, ainda estavam nas questões aqui da terra, e eles não haviam ainda discernido que Jesus, com 5 pães, havia alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora vá para o capítulo 9. No capítulo 9, algo fantástico,
que é reconhecido logo no início, no primeiro versículo, e que nos outros evangelhos geralmente está no último versículo do capítulo anterior. Por exemplo, esse texto que está em Marcos, no capítulo 9, no versículo 1, você vai ver em Mateus, no capítulo 16, no último versículo. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender a transfiguração. Mas Marcos ajuda a entender isso. No capítulo 9, no versículo 1, o texto diz: e lhes disse, garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre justamente no versículo 2, no momento da transfiguração. E como é a transfiguração? A partir do versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Na realidade, ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Esses apóstolos tiveram uma ideia, experimentaram um pouquinho da glória do reino através da experiência de Jesus, dos discípulos ali no monte, na transfiguração. Mas aqui a gente vê transfiguração, a gente vê restauração, a cura de um menino endemoniado, e a gente vê ensinos, esclarecimentos de Jesus sobre humildade, sobre harmonia, e Jesus fala sobre o inferno, a partir do versículo 42, falando sobre o pecado. Aí agora entramos no capítulo 10. No capítulo 10, um capítulo que equivale no livro de Mateus, muito provavelmente ao capítulo 19. Jesus aqui fala sobre a questão do divórcio, uma questão muito forte e muito séria na ética, digamos assim, das pessoas do século I, sobretudo os judeus. E Jesus fala sobre os padrões do reino de Deus, falando sobre a questão do divórcio. Jesus se relaciona aqui com umas crianças. Jesus tem um encontro com o jovem rico e fala sobre as verdadeiras prioridades. Jesus fala aqui aos discípulos, numa alegoria fantástica, a partir do versículo 23, capítulo 10, versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Mas os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E nós vamos agora para o capítulo 10. Gostaria de puxar você para o texto fundamental, aonde se encontra o versículo que faz o resumo de todo o Evangelho de Marcos. E onde ele se encontra e como isso surge. No capítulo 10, a partir do versículo 35, quando Tiago e João vão, a mãe deles vai até Jesus pedir que no reino o Senhor separasse um lugar à direita e outro à esquerda. Olha só esse texto como é fantástico. O texto diz assim: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que é que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice
que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é o contexto em que esse versículo está inserido? Um contexto de reconhecimento de grandeza, de luta por autoridade. Tiago e João argumentam com Jesus: olha, a gente quer estar numa posição boa, uma à direita, outra à esquerda. Aí Jesus: ei, meu filho, no reino de Deus a pirâmide é invertida. No reino de Deus a pirâmide é invertida. Aquele que quer ser o mais importante, ele tem que servir. E ele coloca a si mesmo como esse padrão de serviço. No versículo 45 ele diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí, irmãos, aqui no capítulo 10, encerra-se uma sessão de Marcos. Aí do capítulo 11 até a 15, começamos uma sessão que é o relato praticamente de uma semana. Porque começa no capítulo 11 com a chamada entrada triunfal, que é nada mais nada menos que uma espécie de celebração em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pelas pessoas, uma espécie de cortejo, uma espécie de parada. Jesus purifica o templo. E aqui uma pequena diferença entre o evangelho de Marcos e o de João, que mostra uma coisa importante da dinâmica da vida de Jesus. No livro de João, Jesus purifica o templo na semana. Aliás, no início do ministério. Aqui, Jesus purifica o templo no início da semana em que ele vai ser crucificado. Então, aqui a gente vê Jesus purificando o templo e um ato profético. Qual é o ato profético? Jesus vê uma figueira e percebe que essa figueira não tem figos, e ele estende para essa figueira a mão e amaldiçoa ela, e ela seca. A ideia, irmãos, é a ideia comparativa. É Israel, essa figueira infrutífera. E Jesus está mostrando que todo Israel, em tese, é como essa figueira que não gera frutos. E que ela é razoável entender que ela vai ser cortada. Ela foi amaldiçoada, entre aspas, aí, né? Aí vamos para o capítulo 12, os ensinamentos de Jesus. Aí Jesus fala sobre parábolas, a parábola dos lavradores, e logo em seguida, Jesus é confrontado. Jesus é confrontado por quê? Porque Jesus está sendo constantemente perseguido. Veja no capítulo 12, no versículo 12. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Uma coisa interessante desse evangelho. É que muitos milagres que Jesus executava, Jesus pedia que a pessoa ficasse em silêncio, não dissesse nada. Nesse evangelho isso é muito frequente. Uma outra coisa interessante a gente vê é que a multidão está ao lado de Jesus, e os religiosos temem em prender a Jesus por causa da multidão. Aí aqui a gente vê o confronto. Confronto, primeiro, com relação ao pagamento de impostos, depois, com relação à questão da ressurreição, depois, com relação aos mandamentos da lei, e depois, com relação
a ideia do chamado filho de Davi, dos versículos 35 a 37. Mas no serviço, aqui no capítulo 12, vale a pena o testemunho que Jesus dá, e se não me falha a memória, é só nesse evangelho, no capítulo 12, dos versículos 41 até 44. Coisa linda. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, essa é a realidade, de que muitas vezes aqueles que pensam que dão muito, na realidade, não estão estão dando muito pouco. E tem muita gente que pensa que está dando pouco para o Senhor, mas na realidade está dando muito. É Ele quem julga os pensamentos e os corações. Capítulo 13 de Marcos é o discurso de Jesus sobre o final das coisas. Aquilo que no livro de Mateus é no capítulo 24, 25, aqui em Marcos é no capítulo 13. Jesus ensina sobre os eventos do fim do tempo. Ele fala sobre 2 profecias. Em primeiro lugar, em relação ao templo, e ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E depois ele começa a explicar os traços do final dos tempos. Capítulo 14, logo no início, Jesus é ungido em Betânia. Por quê? Porque no capítulo 15, nós vamos ver, ele vai ser julgado crucificado. Então, aqui no capítulo 14, de forma muito reduzida, nós temos os eventos antes, durante e depois da agonia de Jesus no Getsêmani. Aqui a gente vê as conspirações, aqui a gente vê Jesus sendo preparado para a sua morte, através da mulher, que vem com um perfume muito caro, um nardo puro. Ela quebra o perfume sobre a cabeça de Jesus, preparando ele para esse grande momento. A gente vê Jesus numa refeição pascual, juntamente com os discípulos, a ceia do Senhor. Jesus prediz que Pedro vai negar, e aqui um grande momento, Jesus está intercedendo, sofrendo, orando no Getsêmani. Vale a pena ler, capítulo 14, a partir do versículo 32, o texto diz: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, sempre os 3, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Aqui uma grande lição de Jesus sobre a questão da atitude. Aquilo que Jesus haveria de enfrentar, para ele, é uma dor muito grande, muito profunda. Ele coloca o seu anseio diante do Pai. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Resolve isso de uma outra forma. Mas ele, na mesma oração, reconhece que ele está ali para fazer a vontade do Pai. Irmão, sabe qual é a oração mais difícil de ser feita em tempos de ideias e de triunfalismo, que muitas vezes a gente vê hoje, tanto nas canções como nas mensagens?
é a ideia de Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida, e eu me submeto a ela. Sabe por quê? Em linhas gerais, as pessoas querem ver a sua própria vontade sendo executada e utilizam Jesus como uma espécie de anjo não, utilizam Jesus como uma espécie de aquele dos pedidos, um gênio da lâmpada, né? Utilizam Jesus como uma espécie de gênio da lâmpada. Na realidade, a oração mais forte, a mais sensível, a mais profunda, é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo sem entender, muitas vezes, que a tua vontade, eu creio, a convicção no meu coração, mesmo sem entender, mesmo sofrendo, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Posso não entender agora, mas mais para frente o Senhor vai me ajudar e eu vou compreender. A vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, e agora capítulo 15. Jesus está diante de Pilatos, ele é julgado. Aqui nós vemos a crucificação e a morte de Jesus. Aqui a gente vê Jesus mais uma vez falando sobre o cálice na cruz. Ele recebe um vinho amargo ali na cruz. Começa toda uma dinâmica que nós já vimos, já lemos, já vimos inclusive filmes mostrando isso de uma forma muito clara. As vestes de Jesus são barganhadas ali pelos soldados, eles jogam, né? E ficam com essas vestes. Mas um fato é que no versículo 34, o grande clamor. Capítulo 15, versículo 34. Por volta das 3h, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirar dali. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Jesus morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Capítulo 15, Jesus morre. No mesmo capítulo, de uma forma rápida e resumida, Marcos registra que ele é sepultado numa gruta que muito provavelmente, razoavelmente entender pelo texto, que pertence a José de Arimateia. E no capítulo 16, a última sessão do livro de Marcos, o sucesso de Cristo. Qual é o sucesso? Jesus venceu a morte e ressuscita. A gente vê o anúncio dessa ressurreição logo no início. Depois a gente vê as aparições de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a 2 crentes, Jesus aparece aos discípulos, e no final, Jesus ascende aos céus. Veja a partir do versículo 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão
curados. Irmãos, para encerrar o Evangelho de Marcos em 1 hora, eu gostaria de ressaltar 3 verdades fundamentais. A primeira delas, irmãos, é a atitude de Jesus nesse Evangelho. Jesus tem uma atitude de servo. Jesus tem uma atitude de servo. Irmãos, a verdadeira grandeza consiste em servir. É a grande oportunidade que a igreja, mais uma vez, está tendo neste momento. Nós precisamos mostrar ao mundo o amor de Deus através do serviço, alcançando pessoas que estão em situações difíceis nesse momento. E eu gostaria, irmãos, de que nós pudéssemos orar pela igreja do Senhor na face da terra, que mesmo perseguida, como está sendo, de uma forma muito sutil, mas ela pode reverter esse quadro, fazendo uma diferença, mostrando a sua essencialidade, servindo àqueles que precisam nesse momento. Segundo, os milagres. Esse evangelho é um evangelho que destaca os milagres de Jesus. Essa igreja é uma igreja em que as pessoas que aqui congregam, com certeza têm no seu coração a esperança de que um milagre pode ocorrer em qualquer aspecto da sua vida. E o que é melhor, esse milagre haverá de ser, vai ter significado. A pessoa vai entender e ela vai ser grata a Deus por aquilo que o Senhor fizer a ela. Sim, essa expectativa não pode sair dos nossos corações. Jesus opera milagres, o nosso Deus é um Deus de milagres. Essa fé, essa esperança não pode sair nos nossos corações, senão nós vamos nos tornar céticos, humanistas, e vamos apenas pregar os aspectos morais, talvez, das bem-aventuranças de Jesus. Mas Jesus não apenas ensinava sobre esses aspectos, Jesus era aquele que com poder demonstrou, levando libertação àquele que estava cativo. E 2 vezes ele mostra de forma poderosa, alimentando multidões. Jesus serviu, ele é o servo sofredor. Por último, irmãos, a questão do sofrimento. Aqui e ali, no Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus dizendo que os discípulos vão sofrer e que ele vai ser preso, vai morrer. Aqui e ali. E eu gostaria de realmente reforçar mais uma vez aquilo que tenho dito constantemente aqui na igreja, quando posso. Sobre o sofrimento, irmãos, Jesus falou abertamente do seu sofrimento e de morte, e ele advertiu os seus discípulos que eles também enfrentariam sofrimentos, tribulações. No Evangelho de João que você leu, lá no capítulo 16, no versículo 33, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Irmãos, essa religiosidade que nega o sofrimento, nega a aflição, ela é no mínimo esquizofrênica. O sofrimento é uma coisa que faz parte da vida. E em Cristo Jesus, pela fé nele, nós podemos transcender o sofrimento. Em Cristo Jesus, o sofrimento para nós tem significação. Em Cristo Jesus, nós podemos ficar mais firmes, mais estáveis, porque ele nos ajuda, sobretudo quando nós estivermos cansados, como muitos estão cansados, agora nesse momento de pandemia, vivendo na iminência de um lockdown a qualquer momento. Eu recebi a notícia hoje, no site que eu sou cadastrado, de que São Paulo vai entrar naquela nível vermelho. E no sul do país, a classificação que eles estão tendo lá é uma classificação que eu nem sabia que existia. É preto. Eles já estão no nível preto. Gente,
Se você acredita no milagre do Senhor, a hora de clamar é agora. Nós precisamos clamar porque existem duas coisas sérias. Nós não podemos negar a questão da pandemia que está acontecendo, mas também não podemos negar a questão da economia. E é possível que muitas pessoas passem fome, dificuldades. Só um milagre do Senhor. Só Deus pode intervir numa situação dessa. E Deus faz. Dificuldade que o povo estava tendo de fazer aquele, o isolamento social. Um dia desses, Jesus mandou uma chuva. Aqui ficou todo mundo dentro de casa. Eu não consegui nem levar minha esposa no trabalho. Pronto. Deus pode fazer? Pode, meu irmão. Ele é poderoso. E como crente em Deus, como crentes em Jesus, nós precisamos unir a nossa fé, colocar diante do Senhor e também fazer o que precisa ser feito. Vamos orar. Eu gostaria de convidar você aí onde você está, a que você baixe sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, de acordo com a Tua palavra, eu quero clamar, meu Deus, pelas igrejas no Brasil que estão sofrendo perseguição, ataques, é verdade. Mas eu quero te pedir, Senhor, que ela possa agora, nesse momento, no poder do Teu Santo Espírito, mostrar a sua essencialidade. Qual é a essencialidade? Jesus movendo aqui, ela saia dessas quatro paredes para atender necessidades reais do mundo lá fora. Pai eterno, eu quero clamar, Senhor, pelos ministérios. Eu quero clamar, Senhor, pelas casas de recuperação que estão tendo dificuldades nesse momento. Eu quero clamar, Senhor, sobretudo, aqueles que estão na linha de frente, cuidando de necessidades reais. Meu Deus, meu Pai, levanta também, Senhor, pessoas que possam levar recursos e que esses recursos possam ser distribuídos, sobretudo para os mais pobres. Eu quero interceder, Senhor, pela economia do nosso país. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor sare a economia da nossa nação. Uma economia que levou uma queda, é verdade. Sabemos as causas, é verdade. Mas nós cremos que o Senhor tem poder para recuperar. Meu Deus, meu Pai, clamamos por aqueles que são mais humildes, que são mais pobres. Meu Deus, seja com eles nesses momentos difíceis. E quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que essa pandemia ela tenha um fim. Meu Deus, meu Pai, entra com poder e graça, e que essa pandemia, Senhor, possa ser banida o mais rapidamente possível. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, aqueles irmãos que estão sofrendo por alguma causa. Existem irmãos que não estão conseguindo marcar as suas cirurgias eletivas e estão sofrendo com essas doenças. Meu Deus, meu Pai, eu clamo por cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, sê com cada um deles e que eles possam receber do Senhor o alívio que precisam. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Senhor, por aqueles médicos. A classe médica tem sofrido. Aqui e ali um médico tem morrido de Covid-19, meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelos enfermeiros, eu quero clamar, Senhor, por aqueles que estão na linha de frente, muitas vezes fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoas da área administrativa, meu Deus, quanta gente está envolvida nisso. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor os proteja no nome de Jesus. Eu clamo pelos hospitais da nossa cidade, meu Deus, meu Pai, eu clamo, Senhor, pelas clínicas, Pai eterno e santo, em nome de Jesus, Pai, sê conosco nesse momento difícil, oramos no nome de Jesus, amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês, uma boa noite de sono, tranquila, e que amanhã se renovarem sobre a sua vida, que as suas forças estejam renovadas também. Deus abençoe vocês, um abraço.